acima, acima, acima. Estás acima, acima de tudo, de todo. E não Aleluia. Alguém pode glorificar ao Senhor com as suas mãos, com as suas palmas. Podemos fazer melhor. É para Ele que está acima. Ele está acima, acima de tudo e de todos. Ele está acima da tua família. Ele está acima da feitiçaria. O nome que foi exaltado, lhe foi dado o nome que está acima de todos os nomes, que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Alguém diga que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É Senhor da minha vida. É Senhor da tua vida. É o Senhor desta igreja. Ele é o Adonai. É o Senhor. O meu Senhor. O teu Senhor. O nosso Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Shalom Adonai, igreja. A paz do Senhor. 2024. 2024. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Aleluia. Antes de você se assentar, sabe quando se vai à guerra? Quando estamos na frente do combate. E você já sabe que já venceste o teu inimigo. Você não vai na frente do combate cabisbaixo. Golias, quando tinha a segurança, a certeza que em Israel não havia ninguém para lhe derrotar, ele foi e diz: me dá um homem. Não precisa lutar com todos. Um. Se ele me vencer, nós os filisteus nos tornaremos vossos escravos. E se nós ou eu lhe vencer, vós vos tornareis meu escravo. Como diz, quem fala assim não é? Ele se confia. E não tinha ninguém. Porque ele estava bem certo que ninguém vai me vencer. Tem um currículo. A minha estatura já gera medo. Já é sinônimo de vitória. Quando depois das ameaças de 40 dias surge o menino, pastor Davi. Quando Golias olha para ele, diz: quem é esse menino? Mas quando Davi olha para Golias, Davi estava bem certo. Golias está no chão. E ele falava com intrepidez, com ousadia, com autoridade. Quem é este filisteu? Vou lhe agitar, não é apenas filisteu, incircunciso. Quem é esse filisteu sujo? É Davi. Sim, quem é esse filisteu sujo, incircunciso, que ousa desafiar o exército de Deus Todo-Poderoso? Hoje vais cair e a tua cabeça vou entregar aos animais. Ele está na frente do combate animado. Embora o adversário tenta o desmoralizar,
o desmotivar, mas ele está tão animado por causa de quem está com ele, por causa de quem está com ele. A nossa vitória na batalha não começa quando não estamos a batalhar. A nossa vitória começa quando sabemos quem está conosco, e quando estamos na batalha, nós fizemos grito de júbilo. Esse grito de júbilo não é apenas para gritar, é para dizer ao inimigo: já estás derrotado. Não vou estar na igreja cabisbaixo, porque o dono da igreja, o cabeça da igreja está aqui. E sendo hoje semana, o começo da semana Anastasia, que é a semana da ressurreição, eu já começo a fazer barulho de vitória, de que o que morreu é porque vai. Eu disse: o que morreu é porque vai, e o que estava para morrer é porque já não vai. Eu gosto dos miúdos, e quando fui miúdo tinha confiança no meu irmão mais velho, de que ai de quem me tocasse, eu podia mandar boca, porque eu sabia quem vem, e o meu mão não batia mesmo. Então eu tinha segurança de que com ele a vitória. Posso abusar, e se alguém me tocar, primeira coisa que ele vai chegar, vai bater, e depois é que vai procurar saber qual é o problema. E quando vai saber que o irmão dele está errado, vai dizer: pá, esquece já, mas já apanhaste. É para dizer para alguém que nesta semana você tem que entrar aqui com grito de júbilo, de que é semana da vitória. Ele já não está mais na cruz, mas nós estamos a nos lembrar, e ele quer nos revelar a ação que fez da cruz para nossa libertação. Aleluia. Shalom Adonai, igreja. Tenha a bondade de sentar. É para dizer: hoje é o primeiro dia da semana Anastasia, cujo tema é... Você fala só em português, não fala em grego. Qual é o tema? Por isso é que eu disse: não fala em grego. O tema é que? Baseado em que evangelho? João capítulo... Me ajuda só já. João capítulo 19, versículo: está consumado. Nesta semana vamos ouvir o que é que está consumado, e começa justamente hoje com vários subtemas, e você vai ser tremendamente abençoado. Te garanto, você vai ser profundamente abençoado. E hoje é daqueles dias profético. Hoje é daqueles dias profético. Profético pela palavra, e profético pela palavra da sabedoria, do conhecimento. Profético porque vai te revolucionar, dizer: não pode, afinal é isso. Aleluia. E falando isso, dou já espaço ao preletor desta noite. Está com oportunidade o cooperador Jairo de Brito, que é instrumento de Deus para abençoar a sua vida nesta noite. Shalom Adonai. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Quando estão felizes por estarem neste lugar, você pode dar um grito de glória a Deus e aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Entramos para uma semana especial, uma semana em que estaremos a falar sobre está consumado, e com vários subtemas, amém? É um desafio grande, mas abra a tua Bíblia enquanto eu vou falar. Evangelho
segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3. Quando você procura, quero agradecer ao pastor pela oportunidade que mais uma vez nos concede. Eu principalmente estou habituado a pregar depois do pastor. Um hábito, agora para fazer a abertura. Um pouquinho difícil, mas quando o pastor prega, ele dá-me muitas luzes com a atividade. Então eu gosto de vir depois. Ora, é difícil vir depois do pastor, mas eu gosto de vir depois dele. Ele abre a minha mente. Mas hoje vim, dificultou. Aleluia. João capítulo 3, versículo 14 ao 17. Quantos já encontraram podem dizer amém? Está escrito assim: de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16, que é um dos versículos muito conhecidos na Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que o mundo fosse salvo. Evangelho de Lucas. Nosso irmão Lucas. Capítulo 23. Capítulo 23, vamos começar do versículo 39. Quantos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Porque dias virão. Deixa-me só achar. Não, vamos com Lucas, sim, 39. Um dos malfeitores, ou um dos ladrões, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Uau, Deus estava sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E ao pastor pela. Oremos ao Senhor. Deus, lida está a tua palavra. Agora é o momento da exposição. Ministra os nossos corações usando o teu Filho para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor enquanto toma o teu assento. Vou tomar o teu assento. Quero saudar mais uma vez a igreja com Shalom Adonai. Vamos ouvir Shalom Adonai. Adonai Shalom. Todo mundo tem uma história. 2024. Aleluia. Estamos numa semana mais do que especial, falando sobre o tema principal é está consumado. Mas a mim foi dado a responsabilidade de
falar debaixo do subtema A Cruz e os seus benefícios. Você que aponta, pode lá escrever o subtema. Eu tinha muitos versículos para ler, como Colossenses, e eu agradeço o pastor porque nos facilitou o subtema, já meteu lá os versículos. Foi, pelo menos ao preparar a mensagem. Tinha muito mais textos para ler, mas eu decidi ficar com esses dois. Os outros eu decidi apenas citá-los na exposição da mensagem. Bem? O subtema de hoje? A cruz dos seus, os benefícios da... Eu lendo a Bíblia Sagrada, eu, principalmente nesse tema, eu vi esse tema para ensinar, tema para sentar e ensinar. Mas eu vou pregar. Ensinar, estava a descobrir coisas maravilhosas sobre a cruz. E entendi que tinha muita coisa, afinal, que eu não sabia. Que eu já tinha, que a cruz me deu isso, e eu não sabia. E quando você não sabe, você não usufrui daquilo. Se você não tem conhecimento da herança, da riqueza que lhe foi dado, você não tem como usufruir disso. E a título de introdução, poderia dizer os benefícios que a cruz nos deu. É uma herança eterna. Aleluia. Quando não temos conhecimento, e nós afinal somos herdeiros de uma herança não apenas terrena, mas eterna, nós não usufruímos daquilo. Já vi muitos filmes em que o pai morre, deixa uma fortuna, mas o herdeiro não sabe e ele não consegue usufruir das regalias que o pai deixou. Amém? Eu queria começar a mensagem dizendo, ou definindo, dando algumas definições sobre meu tema. Eu estive a pesquisar e fui entendendo o que é um benefício, ou o que são benefícios. O dicionário comum vai nos dizer que benefício é uma vantagem que se consegue tirar de alguém ou de algo. Benefício é uma vantagem que se consegue tirar de algo ou de alguém. Ou seja, de um ato ou de alguém. Essa é a definição de benefício. Mas eu fui mais longe e tem um dicionário que eu gosto de usar que definiu como benefício de um bem que generosamente se faz a alguém. Ou seja, um benefício é um bem que alguém, usando da sua generosidade, faz para alguém. Alguém está a entender? Isto é que é um benefício. Mas quando estudamos a Bíblia, podemos entender, definir benefícios como graça, como favor. Mas o dicionário nos faz compreender que o benefício também é algo que alguém recebe, sendo ele trabalhou para isso, como ele não trabalhou para isso. Ou seja, os funcionários da empresa podem ter benefícios, vários benefícios. Quando se entra numa empresa,
você acaba tendo vários benefícios. Por exemplo, seguro de saúde. É um benefício. Mas, como você entrou nesta empresa, os teus filhos, teus parceiros, acabam sendo atingidos por este benefício. Ou seja, o pai é quem trabalha, mas os filhos também são atingidos pelo trabalho do pai, pelo seguro que cobre a família. Mas é alguém que acorda cedo, leva ralhetes do chefe, mas a família acaba sendo afetada por esse benefício. Então, o benefício pode ser algo que você trabalhou, como algo que você não trabalhou. Como uma graça você recebeu. Como uma dádiva você recebeu. E aqui, falando do benefício da cruz, nós podemos entender que nós não fizemos nada para receber esse benefício. Alguém fez por nós. Mas nós recebemos os benefícios da cruz que alguém trabalhou para nós. Nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos receber o benefício já feito. Só que este ato de Cristo na cruz, Ele nos deu acessos que o pecado havia tirado. Quando recuamos para Gênesis, nós podemos entender que Adão e Eva, elas tinham benefícios. Que eles não trabalharam. O Senhor Deus preparou o jardim com os seus benefícios e colocou o homem lá. Mas o pecado fez com que o homem perdesse esses benefícios. E aí Deus começa a jornada da salvação para que o homem voltasse a ter esses benefícios. Toda a Bíblia Sagrada está carregada de benefícios para o homem. Você vai ler Gênesis, você vai encontrar um benefício. Você vai ler Êxodo, você vai encontrar um benefício. Você vai seguir, você vai encontrar benefícios. Mas hoje eu queria levar a igreja a refletir sobre os benefícios da cruz. Ou a cruz e seus benefícios. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós, no Novo Testamento, nós precisamos entender o que aconteceu era sombra. O que ia acontecer na cruz? Por exemplo, Deus mostrava aos homens que alguém deveria morrer para redimir todos. Só que Ele mostrou como sombra daquilo que aconteceria na cruz. Você vai ler a Bíblia Sagrada na história de Abraão e Isaac, em que Deus manda Isaac, ou manda Abraão, e sacrificar o seu filho. E Abraão, no caminho de 3 dias, encontra um monte e sobe para sacrificar Isaac. Só que Deus decide dar a mesma palavra, mas diferente da primeira palavra. E ele diz: não mate o teu filho, porque agora sei. Gênesis 22. E Deus, dizendo que agora sei, Ele vai dar um cordeiro ou um carneiro no lugar de Isaac. O substituto de Isaac foi um animal. Abraão estava aí sacrificar o seu filho e Deus, no lugar do filho de Abraão, Deus deu o seu animal. Ou seja, o animal de Deus substituiu o filho de Abraão. Aqui no monte, você encontra que Deus substitui o filho de Abraão pelo seu animal. Mas na cruz, você encontra
que Deus substitui os animais de Abraão pelo seu filho. Ou, quando você estuda a história, você acaba entendendo que todo sacrifício de animal era o tipo de Cristo morrendo na cruz. Era Deus tipificando aquilo que ia acontecer na cruz. Só que no monte é Deus tirando o filho de Abraão e dando o seu animal. E na cruz, Deus tirou o animal de Abraão e deu o seu filho. Aí nós podemos entender o que está escrito no livro de João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou a dizer é que no monte, Deus substituiu os animais, ou Deus substituiu o filho de Abraão pelo seu próprio animal. Mas na cruz, Deus substituiu os animais de Abraão pelo seu filho. Porque os animais de Abraão eram sacrifícios incompletos. Mas o Filho de Deus é um sacrifício pleno, completo. Os animais de Abraão eram sacrifícios temporais. Mas o Filho de Deus é um sacrifício eterno, para todo sempre. Os animais de Abraão eram sacrifícios para um determinado momento. Mas o sacrifício do Filho de Deus é o sacrifício para todos os momentos. Agora, nós precisamos entender que este é sombra, ou no monte era sombra do que ia acontecer na cruz. Aí o tempo passa, Deus decide visitar uma mulher chamada Maria e lhe dá uma mensagem, que de ti sairá aquele que há de apresentar o meu povo. Você vai perceber que quando Cristo nasce, estou a correr, quando Cristo nasce, Herodes, enfurecido, decide mandar matar todos os meninos. Por quê? Porque ele recebe a mensagem dos magos dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A diferença de Herodes e Cristo é que Herodes se tornou rei. Cristo nasceu rei. Ele é rei nascido rei. E Herodes se torna rei. Agora Herodes se preocupa com essa situação, porque ele ouve que um rei nasceu. Eu até tenho uma mensagem, pastor, eu tenho uma mensagem nesse texto, que é 2 reis e um trono. Você encontra aqui 2 reis e apenas um trono. Só que um rei tem sempre que vencer o outro. E o rei Cristo nunca perde, Herodes vai ter sempre que perder. Então você percebe aqui que Herodes, ouvindo a notícia de que nasceu um outro rei, e o rei era menino, Herodes decidiu matar todos da mesma idade. Você conseguiu perceber isso? Herodes decidiu matar todos. Ele, enfurecido por causa de perder o lugar, decidiu aniquilar todos os meninos, porque se sentiu ameaçado. Herodes matou todos, só que esta é a justiça do homem. Quando você lê esse texto e você vê que Deus matou Cristo por todos, você percebe que você vai entender que a justiça do homem é a justiça de Deus. Porque Herodes, querendo matar um, matou todos. E Deus, devendo matar todos, matou um. Ou seja, Herodes simplesmente queria matar um e matou todos. E Deus, devendo, podia matar todos, porque todos estavam
pecados estavam distantes dele, mas matou um, matando todos. E aqui você entende que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Herodes mata todos porque queria matar um. E Deus mata um, devendo matar todos. E nesta morte de Cristo está todos nós lá. Todos fomos mortos nessa morte. E Cristo, Deus mata seu filho. A morte de Cristo é um tema que deveríamos refletir com seriedade. Porque não há evangelho sem a morte de Cristo. Eu estive estudando esse tema com uma profundidade. E eu percebi que tem muitas coisas que eu não vou poder falar. Porque falando dos benefícios da cruz, ficaremos aqui meses e meses apontando que a morte de Cristo fez por nós. Mas eu trouxe algumas que eu achei essenciais falar. Eu achei essenciais falar com a igreja. Igreja, precisamos refletir que quando Cristo morre, o primeiro perigo que Cristo nos livrou não foi o perigo de Satanás. Porque a morte de Cristo nos livrou dele mesmo, da ira de Deus. Primeiramente, primeiro benefício, pode apontar, é que Deus nos livrou dele mesmo, da sua ira. Porque a ira de Deus, vamos refletir um pouquinho. A ira de Deus era como um meteoro 100 vezes maior que a Terra. E ela estava vindo para a Terra. Ela ia destruir a Terra. Ou a ira de Deus é como um míssil teleguiado, que foi guiado para destruir o homem. E ele estava vindo destruir o homem. E esse meteoro é 100 vezes maior que a Terra. E ele estava a vir para esmagar o homem. Aí surgiu um muro 1000 vezes maior que o meteoro, que se colocou na frente entre o meteoro e o mundo e os homens. Esse muro é maior do que o mundo e maior do que o meteoro. E ele se coloca na frente. E o meteoro choca sobre o muro. E nenhum estilhaço do meteoro atinge a terra. Mas e o muro? O meteoro despedaça o muro. Nada acontece na terra, porque alguém se colocou entre a ira de Deus e o homem. Então, o primeiro benefício é que Deus nos livrou da sua ira. Porque a ira de Deus estava a vir para matar o homem, porque o homem era perverso. E Cristo se coloca na frente. E o meteoro bate. E a Bíblia diz que Deus se alegrou, era do agrado do Pai ver o seu filho. Quando Cristo estava a ser moído, Deus se alegrava. Por quê? Porque o castigo da humanidade, o meu e o teu, estava sendo moído com ele. Porque este muro chamado Cristo
se colocou entre a ira de Deus e a mim. E hoje eu não preciso me preocupar, só preciso receber e crer no sacrifício que Ele fez. Você pode aplaudir a Jesus? Este conhecimento vai te levar a valorizar o sacrifício de Cristo. Se você não tem noção quanto Cristo sofreu, o quanto Ele foi moído, partido, você não valoriza o sacrifício dele. Os estudiosos da Bíblia dizem que o chicote que Cristo levou era chamado azorrague. E azorrague era um chicote que tinha 6 tiras. Em cada tira tinha um pedaço de carne, que significa que o soldado, quando desferisse o golpe, ao puxava a carne de Cristo. Se você multiplicar isso pelas chibatadas que ele levou, você vai dar conta que nós não merecíamos esse amor. E perceba que ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Não morreu por santinhos, não morreu por perfeitos, mas é quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por feiticeiros, quimbandeiros, bruxos. Ele suportou esta dor das chicotadas, calado, por amor a mim e por amor a ti. Aprendamos a valorizar o sacrifício de Cristo. Aleluia. Aprendamos a refletir o sacrifício. Segundo benefício, vamos lá. E 2 textos. Cristo está na cruz. Está preso, ou está na cruz, sua direita, sua esquerda, tem 2 homens. Preciso de 2 rapazes aqui para fazer. Ou a irmã Paula também pode vir. Para fazer tão simples. Cristo, 2 textos. Este é o Lucas. Cristo está na cruz do Calvário. Sua direita, ladrão. Vamos começar assim. Ladrão. 2 homens. Pensa comigo esse cenário. Ele está na cruz. Um se arrepende, o outro insulta. Ele está ao meio dos 2. Vamos supor que ele é ladrão. Eu sou Cristo. E ele é o pecador arrependido. Ele é o ladrão. Eu estou a morrer. A Bíblia está a dizer que Cristo morreu como ladrão. E este se arrependeu, já não se torna ladrão. Este é ex-ladrão. Mas esse morreu ladrão. Cristo morreu como ladrão. E este morreu ex-ladrão. Aqui está o segundo benefício. A salvação, a graça está nesse cenário. Nota que a Bíblia está a dizer que como ele morreu, é como ele vai vir. Ele morreu como ladrão, só que ele vai voltar como ladrão, vir buscar o ex-ladrão e condenar o verdadeiro ladrão. Então, a cruz tornou-nos todos ex. A cruz nos deu uma nova história. Porque todos nós, agora, a partir do momento que ele morre, nos tornamos ex-ladrão. Já não somos mais
ladrão, mas nos tornamos ex-ladrão. Agora perceba que o cenário da graça está aqui. Salvação é pela graça, não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, o ex-ladrão viveu uma vida perversa. As obras dele nunca o deixariam entrar. Mas é a graça. Algumas pessoas gostam de dizer que este aqui entrou no seu ele entrou no seu de biscato. Pecou bué. No último momento se arrependeu. E aqui está algo que o pastor sempre fala, das surpresas no céu. É que quem viveu muito como santo não está no lugar santo. Mas quem viveu como pecador, no último momento, se arrependeu e foi para o céu. Aqui está a graça e aqui está a vida eterna. Porque Cristo diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perceba, Cristo não disse hoje estarás no paraíso. Ele diz hoje estarás comigo. Só a vida eterna com Ele. É Cristo está contigo no paraíso. Isto é que é vida eterna. Ele diz hoje estarás comigo. Vida eterna está com Cristo. Se Cristo não está lá, não tem como ter vida. Vida eterna é estar com Cristo. Será que tem alguém aqui que vai viver com Cristo na eternidade? Pode glorificar o nome do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estar com Cristo. Estar com Ele. Ser dele. Viver para Ele. Não há vida fora dele. Não há caminho fora dele. Não há verdade fora dele. Porque Ele é o caminho, a verdade. A vida é estar com Ele. Se você tem feito tua vida sem Cristo hoje, vem aceitar Jesus e caminha com Ele para a tua eternidade. Aleluia. Aceita Cristo, viva com Ele. Esta é a garantia da vida eterna. Está com Cristo para todo sempre. Aleluia. Muito obrigado, irmão. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos? Segundo benefício, Cristo nos tornou na cruz do Calvário todos ex. Hoje, ninguém mais pode me acusar. Ninguém mais pode me apontar dedo. Porque a cruz de Cristo me tornou ex. Ainda que os homens decidam me chamar nomes, eu sou ex-ladrão. Eu sou ex. Tudo que você aponta, eu sou ex. Porque Cristo me tornou ex-ladrão. Aleluia. Amados, precisamos refletir. Este amor sem igual que Cristo revelou na cruz do Calvário. Eu mandei os irmãos sentar, mas eu vai ser assim mesmo. Calminha para você entender. Sobre os benefícios. Preciso mais de alguém aqui. Outro benefício da cruz de Cristo. Está só no meio. Se olham só. Ela está no meio. Olha que a Bíblia está dizendo. Podemos ler Isaías, capítulo 59. Versículo 1 de Isaías 59. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados cobrem o seu rosto para que... Por favor, João 1. Eis que a vossa iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus. João capítulo 1, versículo 29.
Assim, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Isaías 59 está a dizer: Deus não é surdo, mas só que o pecado traz divisão, vos separa. Vamos agora ilustrar aqui com os irmãos. Imaginemos que a irmã Paula é Deus, irmão Garcia é o pecado, o irmão Garcia é o homem, a irmã Sandra é o pecado. É ilustração só. A irmã Paula é Deus, Garcia é o pecado, ou Garcia é o homem, a irmã Sandra é o pecado. A Bíblia está a dizer que Deus, o pecado traz separação entre homem e Deus. O pecado era um muro. Os homens não podiam ir até Deus por causa do pecado, porque ele era um muro que impedia com que o homem chegasse até Deus. Só que quando você caminha no livro de João, está a dizer que Cristo é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e aquilo que era impedimento para que o homem se chegasse até Deus, Cristo na cruz removeu o pecado, que quer dizer que já não existe impedimento para impedir com que o homem se relacione com Deus, porque Cristo retirou o pecado do mundo, o véu se rasgou, juntou o homem e Deus. Então qual é aqui o benefício? É que Cristo trouxe paz entre Deus e o homem. Ele ligou de novo, religou Deus e os homens, porque havia separação entre homem e Deus. Mas ele é o Cordeiro que tirou o pecado. Agora o homem pode chegar até Deus, porque existe um caminho, alguém que removeu o pecado. A igreja está a entender isso? Alguém tirou o pecado da frente. O pecado cobria. Deus queria falar com o homem, mas o pecado impedia. Deus falava com o homem: eu te quero perto. O homem entendia: te quero distante. Deus falava com o homem: eu te fiz para mim. E o homem entendia: eu te fiz para o mundo. Só que o pecado que impedia essa relação, Cristo é o Cordeiro que tirou o pecado. E agora o homem pode se aproximar de Deus sem impedimento. Aleluia. Ele é a nossa Páscoa, aquele que tirou o pecado. O problema do mundo era o pecado. Sabe qual é a solução? A morte na cruz. Quando Cristo morreu, resolveu todo o problema do pecado. O pecado deixou de ser problema para o homem, porque a solução é a morte de Cristo. Quando você conhece que Cristo na sua morte trouxe esse benefício, amados, ainda se arrastando você vem, ainda cabalhando você vem, com defeito você vem. Quando você descobrir que não é o fulano que morreu por ti, mas foi Cristo, você não sai da igreja porque Mate falou que você não vestiu bem, porque você está cheirando. Não, você não sai por isso, porque não foi ele que morreu por ti, é Cristo que morreu por ti na cruz do Calvário. Ele é o nosso substituto, ele é o nosso vicário. Aleluia. Aqui o benefício é que Cristo removeu, tirou, desfez o pecado que separava Deus e os homens. Quem pode aplaudir ao Senhor? Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Cristo é o nosso vicário. Cristo, naquela cruz, resolveu todos os nossos problemas. Todos os problemas que você possa enfrentar na cruz, Cristo já resolveu. O problema que vem a ti é um problema resolvido. É que nós não temos consciência que esta enfermidade é uma enfermidade resolvida. Que esta
frieza é uma frieza resolvida. Que esta separação é uma separação que Cristo já resolveu. Ele não vai resolver. Ele já resolveu na cruz do Calvário. O maior benefício que a morte de Cristo trouxe não é saúde, não é carro, não é bom salário, não é conta bancária cheia. O maior benefício que eu podia falar para ti nesta noite é estar com Ele para todo sempre. Viver com Ele para todo sempre. Amados, não há nada nesta terra que me vai tirar do céu. Eu disse para alguém, eu no céu vou entrar, mesmo se for a gatinhar. Eu vou passar a eternidade com Cristo, mesmo se for a coxar, eu vou ir. Não, porque o maior benefício na cruz. Imagina, se Deus só morreu para te dar carro, esse Deus é fraco. Se só morreu para te dar casamento, esse Deus é fraco. Mas Ele morreu não simplesmente para isso. Mas é porque Ele queria estar. Ele quer estar contigo para todo sempre. Para todo sempre. Para todo. Não é só amanhã nem hoje. Ele quer estar contigo para todo. Ele quer reinar contigo. É que outro benefício, a morte de Cristo nos tornou co-herdeiros. Sabe o que quer dizer co-herdeiros de Cristo e de Deus? É que a mesma regalia que Cristo tem, você tem. Isso quer dizer co-herdeiro. A morte de Cristo. Cristo, Ele veio ao mundo unigênito, mas foi a seu primogênito. Ele veio como o único filho de Deus, mas voltou como o primeiro filho do Pai. Ele morreu para nos tornar filhos de Deus. E co-herdeiros com Ele, para todos sempre. Amados, esta caminhada aqui na terra, nós não podemos desvalorizar a morte de Cristo por causa de um bem material, por causa de algo que é passageiro, de algo que pode vir e pode ir. Valorizemos aquilo que é eterno. A Bíblia mesmo diz: pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Cristo morrendo na cruz do Calvário, deu a humanidade toda com Cristo, com Deus. Porque havia inimizade entre Deus e o homem. Cristo reconciliou todos. Estava cheio de pecado na cruz. Agora deixa entrar num ponto que é uma ilustração muito forte que eu ouvi. Cristo, Ele vivia no céu como Deus. Pleno como Deus. E Ele queria vir na terra. Habitar com o homem. E como se vive numa terra de carne, tem que ser carne. Então Cristo se fez carne, como nós. Diferente do diabo. Porque quando você vê a primeira vez que o diabo, na carne, você vê na serpente. Mas quando você vê Deus na carne, você vê Deus como homem. Semelhança do homem. Porque Satanás veio para se arrastar, é a serpente. Mas Cristo veio para pisar, é como homem. Aí você percebe que Ele veio como homem. Morreu como homem. E Ele precisava resgatar o homem das mãos de Satanás. A Bíblia diz que quando Ele morre,
ele vai no inferno. Eu me perguntei durante esses dias, como se vai no inferno? Quais são os requisitos para se ir no inferno? Primeiro, para se ir no inferno você tem que ter carne. E não só. E o segundo requisito é para se ir no inferno você precisa ter pecado. Agora, Cristo não peca, pastor. Mas ele vai no Hades. Como é que ele foi sem pecado no Hades? E eu percebi nas Sagradas Escrituras que ele, ao longo dos anos, esses 3 anos que ele esteve na terra, ele foi achar amigos que pecam. E ele começou a receber o pecado dos amigos. Encontrou-se com uma mulher samaritana. Ele era prostituta. Me disse, dá o teu pecado. Encontrou-se com outras pessoas. Disse, dá o teu pecado. Só que agora ele está cheio de pecado. Está na cruz, morrendo pelo pecado da humanidade. Cristo não comete, mas recebeu. Ele se fez pecado. Tomou o pecado dos homens. Está na cruz. É Calvário. E agora a Bíblia está a dizer que ele expirou, rendeu o seu espírito e morre. Foi até o inferno. Só que a Bíblia Sagrada está a dizer que ele foi ao inferno. Agora a mente de pregador, pastor, funciona um pouco diferente. Porque eu comecei a imaginar o cenário do inferno. Imagina os porteiros do inferno que estão habituados só a alguém ir com alguns pecadinhos. Agora, só que hoje está vindo um homem que está a carregar todo o pecado. O pecado da humanidade está a vir no inferno. Aí o porteiro do inferno abre a porta do inferno. Só que Cristo não consegue entrar no inferno. Por quê? Porque ele estava cheio de pecado. Aí abrem o portão do inferno. Também não cabe no inferno. Porque ele está a carregar muito pecado. Aí o porteiro deve ter dado conta. Disse, alguma coisa está estranho aqui. É melhor chamar o secretário do inferno. E era um político. Os políticos mentem. Era secretário do inferno, um político, pastor. Nosso escudo vai na live, não posso falar. Aí chamaram. E Cristo entra com todo o pecado. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Amados, todo o pecado da humanidade Cristo carregou naquela cruz. Só que quando o secretário chega, pastor, o secretário acha aquela cena muito estranha. Por quê? Porque Cristo morreu com 33 anos. E o secretário deu conta que este moço tem 33 anos, mas ele está a trazer pecado de pessoa de 60. Porque neles tinha todos os pecados. Aí o secretário vai chamar o vice-diabo. E o vice-diabo chega e acha também estranho. Por quê? Porque Cristo era homem, mas estava a carregar até pecado de mulher. Aí acham estranho e vão chamar o soberano do inferno. Só que o soberano acha estranho. Por quê? Porque Cristo tinha 33 anos, estava a carregar pecado de 60 pessoas. Ele era homem, estava a carregar pecado de mulher. Ele era do presente, estava a carregar pecado do passado. Era do presente, estava a carregar pecado do futuro. Porque todo pecado estava sobre ele naquele lugar. Aí quando o diabo chega, não consegue entender se este cenário aqui é. Pensa comigo. Aí o diabo chega, está preocupado porque isso nunca aconteceu no inferno. E aí ele pergunta, quem é você? E Cristo tira a roupa do pecado. Aí os demônios dão conta, Pai grande está aqui, fugiram. Deixaram o diabo sozinho. Aí o diabo pergunta para Satanás, como que você entrou aqui?
Jesus responde: me fiz homem, estive na terra. Me fiz pecados, estou no inferno. Dá a chave da morte. Cristo, naquele momento, recebeu a chave da morte. Aí o diabo pega a secretária Abi, entrega a chave da morte, e ele quer ir embora. Cristo disse: não, vem, dá a chave do inferno. Aí Satanás pega na chave, entrega a Satanás, porque Cristo foi resgatar aquilo que Adão perdeu. Aí Satanás quer ir embora, Cristo lhe chama: espera aí, você me mordeu o calcanhar, baixa a cabeça. E naquele momento Cristo esmagou a cabeça da serpente. Quer dizer que aquilo que era pecado para nós, problema para nós, Cristo resolveu na sua morte. Agora a chave da minha felicidade, a chave do meu sucesso, já não está na mão do diabo, já não está na mão do tio, está na mão de Cristo. Então, para mim prosperar, eu já não vou fazer feitiçaria, eu me rendo na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é garantia de vitória, garantia de saúde, garantia de prosperidade, porque Cristo recebeu. Então eu já não faço mais feitiçaria, já não preciso de magia para prosperar. Eu só baixo na cruz de Cristo, porque a chave da minha felicidade não está mais na mão do diabo. Estava antes da morte, mas na morte Cristo recebeu a chave do meu sucesso, a chave da minha alegria. Por isso, mulher, para você ter filho, não precisa ir no papai gemer. Se rende na cruz de Cristo, porque Ele está contigo e Ele quer estar contigo em todos os momentos. Aqui você entende que o benefício da cruz de Cristo foi Ele ter recebido a legalidade que Cristo tinha sobre a humanidade. A legalidade que Satanás tinha sobre os homens. Porque ele tinha, porque Adão pecou. Aí você percebe que quando Satanás tenta Jesus, ele leva ele no sepulcro, e ele diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás quer dar tudo isso a Jesus. Só que o propósito de Jesus não é tudo isso, é todos esses. Jesus não veio buscar tudo isso, Ele veio buscar todos esses. O propósito da sua morte não são as coisas, são as pessoas, porque almas valem mais do que carro, vidas valem mais do que apartamentos. Cristo não morreu para carro, Cristo não morreu para casa, Ele morreu por almas. Ele morreu para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Foi para isso que Ele veio ao mundo. Satanás queria oferecer tudo isso no dono de tudo isso. Só que Cristo tinha que morrer para resgatar todos esses. E Ele morreu. E hoje estamos aqui não pelos nossos atos, mas porque Cristo deixou a sua glória. Filipenses está a dizer: não, mesmo sendo Deus, tomou a forma de homem. Oh, que amor é esse? Que amor é esse? Estando na sua glória, morrer por pessoas que não valorizam, que os distratavam, que os maltratavam. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Vou repetir a igreja: Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim e por você, pelas nossas almas. Estávamos presos na mão de Satanás, mas Ele resgatou-nos da mão de Satanás. Ele nos transportou para o reino do seu amado. Ele nos tirou, nos transportou. Transportar quer dizer que nem você que vai, é te levarem.
Ele te tirou, te levou. Te levou. Não foi você que foi, porque em Cristo não se vai. Ele tem que vir te buscar. Cristo nos levou ao reino do seu amado. Valorizemos, amados, a morte de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Este é o meu último ponto. Quando a igreja não tem consciência disso, ela vive como o salmista diz. O salmista vai dizer que tem muitos príncipes, ou tem muitos príncipes escravos, e tem muitos escravos príncipes. Quando você não sabe os benefícios, você é um príncipe que vive como escravo. Você está nessa terra com sangue real, mas com roupa de escravo. Alguém morreu por ti para te dar realeza. Nossa consciência precisamos despertar pelo sacrifício que Cristo fez. A igreja pode se colocar em pé. Você pode aplaudir ao Senhor. Amados, ninguém te acusa mais. O preço foi totalmente pago. Tetelestai. Tetelestai. Foi pago. Está feito. Está feito. Teleo. Está feito. Você pode baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Começar a refletir. Você tem vivido os benefícios da cruz? Você é um escravo, você é um príncipe que tem vivido como escravo? Amado, alguém pagou o preço pela tua vida. O que tinha, Cristo já fez. Você pode dizer, Senhor, repita comigo assim: Senhor, que eu viva os benefícios da tua morte. Rei da glória, morreste por mim, para que eu estivesse contigo. Mas nesta terra, eu preciso viver os benefícios da tua morte. Na minha saúde, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, no meu ministério, eu preciso viver os benefícios da tua morte, em nome de Jesus Cristo. Diga agora, Deus, eu quero, comece a orar, diga, eu quero viver. A minha família tem de viver, a minha casa tem de viver. Eu preciso viver, eu quero viver os benefícios. Afinal de contas, alguém pagou o preço por mim. Alguém me deu vantagem para viver algumas coisas. Alguém me fez um bem generosamente que eu preciso viver. Alguém me beneficiou. Diga, eu sou beneficiário da tua morte. Eu aceitei a ti como meu Senhor e Salvador. Eu me rendi a ti como meu Senhor e Salvador. Por isso, nesta noite, Rei da Glória, que eu me beneficie, que esta igreja se beneficie, que a minha família se beneficie da tua morte, da morte do unigênito do Pai.
Os demônios não podem mais me atormentar. Os feiticeiros do bairro já não podem, porque tu pagaste, tu levaste. Diga que eu usufrua, que eu viva na plenitude os benefícios da tua morte, os benefícios da cruz, que a minha saúde beneficie, que os meus filhos, a minha casa beneficiem do sangue derramado na cruz, das tuas feridas, das tuas pisaduras. O pecado já não tem domínio sobre a minha vida. O pecado não tem domínio sobre a minha vida. Porque naquela cruz tu tiraste o domínio que o pecado tinha. Tu removeste o domínio que o pecado tinha. Tu removeste o domínio que o pecado operava. Tu removeste o domínio que o pecado operava. Tu retiraste a maldição, o poder da maldição que estava. A cédula foi rasgada. A cédula foi rasgada. A cédula que me condenava foi rasgada. Que eu viva nesta terra os benefícios. Ore mais um minuto. Você não saia deste lugar dessa maneira. Não aceite sair. Há benefícios que você tem que sair daqui hoje. Estás a sair daqui com a consciência de que você está a viver os benefícios da cruz. A cruz e os seus benefícios. Oh, Tapaya Kaya Baya Pukama. Tapayama Yaba Kabo Kapa. Kapayaba Yaba Kapo 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 Kapo. Kapayaba Ya Kapona Kapona. Kabanama Nama Nema Kabanaba Naba Naba Deba. Porubada Reba Porubada Reba. Pore pare tere pare papa. More pare papa. Zepe repe papa. Rebe papa. Zabradike rebra papa. Mandele braka. Zakato koreke topo. Zakato kereke tarama koremante. Mantero rirara baba re. Mandelebo, yandelebo, ba, zebra, mama. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado. No nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Em nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos aplaudir glorificando ao Senhor. Enquanto você aplaude, vai tomando o teu assento. Vai tomando o teu lugar. Aleluia. Está consumado. Teleo. Está consumado. E o subtema de hoje qual foi?
Estão todos reprovados. Mas entendo, provavelmente vocês estavam distraídos. Vou tornar a perguntar. Qual foi ou qual é o subtema de hoje? Não percebi? A cruz e conjunção. A cruz e os seus benefícios. Não é só os benefícios. É a cruz e depois os benefícios da cruz. Amém? Irmão Jairo, Deus te abençoe. Uma mensagem muito poderosa. Para concluir, nós oramos há pouco para usufruirmos quê? Os benefícios da cruz. Vamos lá, qual foi o primeiro benefício? A mensagem acabando de pregar agora. É agorinha. Não, mas isso é a igreja toda. O irmão Euclides que acaba de chegar, ele tem que ouvir todos os benefícios. Quer dizer, ele chegou a 30, 40 minutos, mas ele tem que ouvir todos os benefícios. Ele pegou talvez os 2 últimos, mas faltam os primeiros. Qual é o primeiro benefício? Não entendi? Deus nos livrou da sua ira. Porque há uma ira. Amém? E Ele nos livrou da sua ira. Por causa de quê? Da cruz. Por causa da cruz, a ira de Deus já não pesa sobre mim. É sobre os filhos da condenação, não sobre mim. Qual é o segundo benefício? Como é que é? Não entendi, só estou ouvindo, és ladrão. Ok, vamos lá dividir este lado, porque você tem que sair daqui com isso. Se você não saiu com isso, mano, hoje não serviu para nada. Vamos lá, esse lado, qual é o segundo benefício? Ok, isso é que eles falaram. Aqui, qual é o segundo benefício? É? A cruz parou aí. Sim, não fala mais o segundo. Dizem-me só qual é o segundo benefício? Só mesmo 1, 2, 3, 4, 5. Nós ali atrás, quero ouvir as mamães e os papás com criança no colo. Mamães e papás com criança no colo. Qual é o segundo benefício? As mamães não disseram nada. A voz feminina. Qual é o segundo benefício? Amada Ayla, deixa o Eliel. O Eliel vai aprender o benefício depois. As mamães não apanharam nenhum benefício. É verdade, é isso aí que os irmãos disseram. Mas ele não só falou que a cruz nos tornou ex. Ele disse uma coisa. Que a cruz nos deu uma nova história. Essa nova história é que eu me tornei ex. Ex-ladrão. Ex-mulherengo. Ex-prostituto. Ex-bandido. Ex-feiticeiro. A cruz me deu uma nova história. Essa nova história é que você se tornou ex. Tá vendo? Eu gosto de apontar. Agora vocês estão a apontar o que eu estou a falar. Agora é que estão a apontar. Mas vocês acertaram. Esse é o benefício. Nós nos tornamos ex. Só que você não era só ex-ladrão. Às vezes até você não era ladrão. Você era uma outra coisa. Então, por isso é que o irmão Jairo fez bem. Falou do ex-ladrão, mas ele disse que a cruz nos deu uma nova história. E aí nós cantamos: uma nova história Deus tem para mim.
Novo tempo Deus tem. Isso não é apenas para coisas materiais, é para a vida eterna, não é? Uma nova história. Você não pode olhar na antiga história. A história antiga já era, já passou. Eu sou novo. Se você me conheceu ontem, vier hoje pensar que eu sou o homem do ontem, não, eu sou uma nova criatura. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura, é as coisas velhas. Essas velhas que é? O homem velho, o pecador, o bandido, o ladrão, o mentiroso. Nova história na cruz. Vamos lá. O terceiro benefício, qual? Ok, vamos mesmo em parte. Se você aqui nos tornou como? Não, vocês é que estão a falar, estou a perguntar. Qual é a terceira neste lado? Ok. Ok. Aqui, qual é a terceira? O terceiro benefício? Então, sou mesmo o grupo de louvor que apanhou. Irmão Jairo, vem pregar mais. Ok. Protocolo, agora sou protocolo. Aquela é tua nota ou dele? Então ele está a cabular. Responde, irmã Ivone. É mesmo isso. Quer dizer, o terceiro é que é a reconciliação entre Deus e o homem. Ele falou disso. Eu escrevi, estamos na mesma escola, na mesma sala. O terceiro benefício é a reconciliação entre o homem e Deus. Deu exemplo que a irmã Sandra estava no meio, como a irmã Sandra, ilustração de pecado, a irmã Paula de Deus, o irmão Garcia do homem. Cordeiro que tira quê? O pecado do mundo. Tirou o pecado, reconciliou o homem com Deus. E deu Isaías 59, 1. A mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o que? Os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem que divisão, separação entre nós e Deus. Estamos na mesma igreja. Eu anotei, vocês não anotaram. Agora é que está a anotar. O pregador da manhã vai ter que pregar 2 vezes. Vai pregar a primeira, depois vai fazer perguntas. Se não conseguir, vai pregar a segunda vez. Enquanto não responder, não vamos sair da igreja. Você tem que... Irmão, isso é tão sério. Existem coisas que, se nós entendermos isso que o irmão Jairo pregou, ele pregou uma mensagem muito forte. São vários benefícios, mas isso é suficiente. Você sair daqui e essa madrugada a tua vida mudar. Porque você não vai orar da mesma maneira, porque eu estou a entender os benefícios da cruz. Afinal, é isso que eu tenho como direito por causa da cruz. E isso não está se evidenciando na minha vida. Então o problema não é Deus e nem é diabo. É problema da ignorância, da falta de conhecimento e de agir em conformidade com a revelação da palavra. Amém? Qual é a quarta? A cruz não tornou herdeiro. Ok, acho que nós escrevemos coisas diferentes. Eu anotei que tem a ver o quarto benefício, a vida eterna, a herança eterna. Pelo menos isso eu ouvi como a quarta. Mas tá ali, o pregador está a dizer sim. Estamos na mesma sala. Amém? E as colunas todas estão voltadas para os irmãos. Aqui estou com dificuldade de ouvir. Tive mesmo dificuldade hoje. Quarto benefício é a vida eterna. Qual é o quinto? Não entendi? Agora são 2 pessoas que estão a falar. Igreja Shalom Adonai. CCS é? Não, isso me entristece. Porque depois da semana sozo, os irmãos tinham que aprender a tirar nota.
O primeiro pregador da semana Soso, o profeta Jó, apóstolo Jó, a primeira atenção que vos chamou era anotar. E ele disse que ele até anota. E já chegou o momento de se arrepender, porque ia precisar a palavra que tinha que anotar. É a mensagem fresca, agorinha acabada de ser entregue. Mas já não tem mais semana Anastácia, vem só já domingo. Para que os homens alheios se esforçar a estudar, preparar para pregar, quando nós não estamos a captar o que Deus tem que de nós? O quinto é mesmo isso. Tornamos-nos co-herdeiro de Cristo. Ele é herdeiro e nós somos quê? Co-herdeiro. Terminou aí? Tem mais? O sexto qual é? Sou uma pessoa que está a dizer. Qual é o último então? O último? Não entendi. Qual é o último benefício? Se aqui não me responder, acabou a semana Anastasia. E venhamos ver só domingo. Aqui, se não me responder mesmo, daqui mesmo só domingo, Páscoa e ponto final. E domingo, Páscoa, só receba, cai, sai, receba. O último benefício, as irmãs do protocolo, só minha mãe que respondeu. Os irmãos da mídia, tanto que estão lá em cima quanto que estão aqui embaixo. Mídia, ainda não ouvi. Qual é o último benefício da cruz? E isso está a passar live, os irmãos estão a assistir. Os de lá fora estão a dizer, aquela escola... Não te apanham a pata. O objetivo é esse, é a igreja entender o alvo da cruz. Ele não foi porque tinha que ir. Então tudo quanto ele fez na cruz, nós temos que experimentar. Amém, irmão? Nós temos que viver o que Jesus fez. Mas para viver temos que tomar consciência, ter conhecimento.
E Jesus falou bem em João capítulo quê? 8, versículo quê? 30 e conhecereis. Porque esse conhecimento da verdade me leva a revolucionar, a dizer, Pai, não posso, porque Jesus fez. Existem batalhas espirituais que você não luta, você vai em nome de, porque a vitória já está lá. Eu estou aí reivindicar a vitória que Ele conquistou na cruz. Amém, CCS? Estaremos aqui outra vez amanhã, pontualmente às 18 horas, ok? Teremos mais um outro subtema. Quinta-feira, também às 18, com mais um outro subtema. Dentro dessa temática, está consumado. E sexta-feira, sendo feriado, o horário está ali. Estaremos aqui das 9 até a que horas? Ok? Porque na sexta nós vamos orar muito. Vamos aprender e vamos orar muito. Vamos olhar para a cruz e dizer, aquele sangue que foi derramado tem que fazer algo na minha vida, tem que fazer algo na minha família. E no sábado estará, e no domingo estará tudo consumado. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Se coloque em pé. Enquanto você se põe em pé, choveu, a chuva acabou de parar um pouco. Na verdade, eu estava a perguntar, fazer tempo para a chuva parar. Logo na segunda pergunta já podia parar. E a chuva parou, e assim também parou as perguntas.